Olá, meu nome é Paulo Batista e eu quero contar um pouco da minha história no jiu-jitsu até hoje. Bom, desde adolescente eu sempre gostei muito do jiu-jitsu, costumava assistir muito o UFC, né? Eu e meu irmão, a gente alugava fita para assistir as lutas e eu ficava impressionado como Royce Gracie, como a família Gracie conseguia superar seus adversários apenas com técnicas de estrangulamentos, chaves de braço e pouca atividade de impacto, né? Então isso sempre me impressionou muito. Então na adolescência eu cheguei a praticar outras artes marciais, né? Fiz primeiro karatê durante 3 anos, por influência da minha irmã, que já praticava esse esporte. Depois larguei o karatê, fui treinar um pouco de capoeira na escola que eu estudava, eu tinha um professor de capoeira. E parei com a capoeira um pouco tempo depois. E quando eu estava na faculdade, já com 22 anos, é que eu fui realmente procurar a primeira academia de jiu-jitsu. Encontrei uma academia próxima à minha casa, né? E fui recebido pelo professor Renato Garcia, né? O Buiú. E foi meu primeiro professor. Ele, juntamente com outro professor da equipe 1 na época, né? Que já era um pouco mais graduado. E ali eu iniciei a minha atividade no jiu-jitsu. Bom, isso aconteceu em 2004, se não me engano, né, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. E comecei a me apaixonar pelo esporte, comecei a assistir um pouco de competições e sempre comecei a ficar interessado em competir. Mas por alguns motivos, né, estudo, trabalho, tive que largar um tempo os treinos. E quando eu resolvi retornar aos treinos, resolvi retornar na equipe do Sebastião, né, na academia do Sebastião, que é a equipe 1, ali na Água Verde. E comecei a treinar com ele a partir de 2006, mais ou menos. Então em 2006 mesmo, eu comecei a competir. Lutei meu primeiro campeonato, foi ali na Praça Oswaldo Cruz, né, uma etapa do Paranaense. Perdi na primeira luta, né, pouco tempo depois, alguns meses depois, lutei a segunda etapa do Paranaense, também perdi na primeira luta. Comecei a achar que esse esporte não era pra mim, né? Já faziam quase 3 anos que eu estava treinando e não conseguia ganhar uma luta. De repente lutei mais um campeonato, ganhei a primeira luta e isso me animou um pouco. Eu perdi na segunda luta, fui vice-campeão. Tinham 3 pessoas na categoria. Em 2007 eu ganhei meu primeiro campeonato, né, na faixa branca ainda. E aquilo foi um estímulo extraordinário para mim. Então comecei a treinar mais, comecei a competir mais. E no final de 2007 fui graduado à faixa azul, que para mim foi o ápice, né, da minha carreira, digamos assim, no jiu-jitsu naquela época. Bom, aí na faixa azul foi a faixa que eu mais competi, que eu comecei a lutar quase tudo que aparecia. Fui pro meu primeiro, segundo mundial, porque eu cheguei a lutar um mundial na faixa branca. Lutei um mundial na faixa azul. Tive minha primeira medalha de um campeonato grande, que foi o sul-americano na faixa azul. Fui terceiro lugar no sul-americano. E me consagrei campeão paranaense na faixa azul também. Isso foi acontecendo durante algum tempo. Alguns campeonatos eu ganhava, alguns campeonatos eu perdia. E na faixa azul também cheguei a lutar meu primeiro brasileiro. Em 2010 eu comecei a dar aula, né? Já o ano que eu peguei a faixa roxa, comecei a dar aula aqui na cidade de Campo Largo. E minha primeira turma foi uma turma de crianças, né? Infelizmente nenhum deles mais treina até hoje, mas foi minha primeira experiência como faixa roxa, né? Esse contato com aulas. A nível de competição, a minha faixa roxa foi muito ruim, então não cheguei a ganhar nenhum campeonato. Durante a faixa roxa, na verdade, eu tive 2 lutas apenas que eu consegui ganhar. Uma numa seletiva do ADCC em São Paulo, ganhei a primeira luta, perdi na segunda. E a outra luta que eu consegui ganhar foi no Brasileiro, em que eu finalizei na primeira luta e acabei perdendo para o Paulo Miau na segunda luta. Mas eu considerei que a faixa roxa foi o momento em que eu separei a minha vida
em duas partes. Então a vida que eu tinha antes, né, uma vida que era muito mais de festa, pouca preocupação com a saúde, treinava porque gostava, competia porque gostava, e a partir da faixa roxa foi o momento em que eu entendi que o jiu-jitsu era a minha profissão. Ela começou a se tornar a minha profissão verdadeira, e foi a partir dali que eu considero que minha carreira como professor de jiu-jitsu e como atleta de jiu-jitsu se iniciou. Bom, como faixa marrom, foi um momento incrível também na minha vida, porque foi o momento em que eu resolvi abrir meu próprio espaço. Então aluguei um espaço dentro de uma academia de fitness e comecei a colocar o jiu-jitsu como prioridade, ou seja, comecei a investir muito mais tempo no jiu-jitsu, né, como professor. Então formei uma turma que grande parte dessa turma eu tenho até hoje. Bom, em 2013 eu tive a grande felicidade, né, da minha vida, que foi de ser graduado a faixa preta. Então o mestre Sebastian me confiou a faixa preta em 2013, em dezembro de 2013, e foi realmente o momento mais incrível dentro do esporte para mim. E isso já vamos fazer 5 anos, né? Aliás, esse ano vamos fazer 6 anos. E assim, eu entendo que o esporte ele deu uma grande qualidade de vida para mim, independente de resultados em campeonatos, independente de quanto a gente sofre investindo tempo, dinheiro para formar uma academia, formar uma turma. O esporte traz uma alegria incrível pra gente, né? Então a gente consegue dentro do tatame esquecer dos problemas. A gente consegue, quando a gente vê um aluno ganhando uma medalha, eu me emociono muito, eu fico realmente muito feliz, fico mais feliz do que como se eu estivesse ganhando uma medalha. Então eu incentivo a todo mundo que tiver essa oportunidade de investir seu tempo, né, no esporte, seja qual for, né, mas o jiu-jitsu, que é a minha praia, invista esse tempo e se divirta, e você vai ter uma qualidade de vida incrível. Então esse foi um pedacinho, um pouquinho, né, da minha história dentro do esporte. Espero que tenham gostado. Valeu.